Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas através de vários princípios. E nós estamos falando nesse tempo a respeito da vontade de Deus como igreja, ou conhecendo a vontade de Deus como igreja. Nós já pensamos a respeito disso ontem, hoje nós vamos então continuar falando a respeito daquilo que Deus tem para a sua igreja. Como nós vimos ontem, Deus deseja que a sua igreja ela se mostre unida, pura e santa. Esta é a vontade de Deus para nós. Então, o que nós podemos entender hoje, como todo esse estudo que nós estamos fazendo, essa reflexão, ela se aplica a nós como igreja, né? Como corpo, porque a igreja somos nós, não é aquele edifício, mas sim somos nós. E como a vontade de Deus também se aplica a nós como indivíduos. Por exemplo, vamos ver então o que nós já vimos até agora a respeito também da igreja. Deus está sempre agindo na igreja e ao redor dela, assim como Deus também está constantemente agindo ao nosso redor. Deus sempre busca manter um relacionamento contínuo de amor real e pessoal com sua igreja. Assim conosco também. O foco de Deus é o nosso relacionamento com Ele. Deus, ele também convida a igreja a se envolver na obra que ele está realizando. E ele faz isso também com os indivíduos. Quando uma igreja vê aonde Deus está agindo, essa descoberta logo se torna, como já vimos, um convite de Deus para que esta igreja junte-se a ele na obra que ele está realizando. Deus, ele fala por meio do Espírito Santo. Deus fala por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, e Deus também fala por meio da igreja. A igreja, ela enfrentará, assim como os indivíduos, uma crise na fé quando Deus a convida para envolver-se com ele na obra. E nessa obra, geralmente é uma obra que só ele pode fazer, do tamanho dele. E isso sempre vai requerer da igreja ou do indivíduo que eles usem a fé em ação. A igreja sempre terá que fazer ajustes muito importantes para se juntar a Deus na obra que ele está realizando ao seu redor, assim como ele faz conosco. A igreja depende totalmente de Deus para realizar tarefas que tenham valor no reino de Deus, assim como conosco também. Sem Deus, a igreja não pode fazer nada de valor para o reino de Deus. Quando a igreja obedece a Deus, seus membros passam a conhecê-lo por experiência própria e ele pode fazer, então, maravilhas por meio deles. Então, a lista é longa. A igreja, ela funciona como um corpo, como uma unidade com a participação de muitos líderes, ou seja, de muitos membros, como diz a palavra de Deus. E nós vamos então fazer a leitura nesse momento lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Efésios 4, versículos de 11 a 13, diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem
à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas de pessoas e pela astúcia do que os induzem ao erro. Então, aqui nós temos exatamente isso, que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a importância de cada membro do corpo de Cristo. E a gente tem uma parábola, como nós falamos ontem, nós somos interdependentes, nós precisamos sim uns dos outros, cada líder, cada membro do corpo precisa um do outro, a fim de conhecer plenamente a vontade de Deus. Cada membro tem uma atribuição no corpo de Cristo e cada líder tem uma responsabilidade diante do corpo, no que se refere então usar os seus dons para a edificação e para equipar os santos. Então, todo o corpo ele deve ser edificado. Então, nós vamos falar uma parábola, parábola do trilho do trem. Suponhamos que os seus olhos pudessem dizer ao seu corpo: vamos andar por esses trilhos de trem. O caminho está limpo, não estamos vendo trem nenhum. E então você começa a caminhar nesses trilhos. Suponhamos que os seus ouvidos dissessem ao seu corpo: estamos ouvindo um apito dessa outra direção. E seus olhos então argumentam: mas não tem nada vindo por esses trilhos. Até onde podemos ver, vamos continuar andando. E o seu corpo ouve apenas os seus olhos e continua caminhando sobre os trilhos. Logo, os ouvidos dizem: o apito está chegando cada vez mais alto e chegando mais perto. Seus pés então dizem: estamos sentindo a vibração do movimento de um trem se aproximando. É melhor nós tirarmos o nosso corpo de cima desta linha de trem. Então, se fosse o seu corpo físico, o que você faria? Sairia dos trilhos bem rápido? Pediria a todos do corpo que se manifestassem através do voto para decidir se realmente iam sair dos trilhos do trem? Tentariam ignorar o conflito entre os ouvidos, os olhos e o corpo na expectativa de que ele parasse? Ou você iria confiar nos meus olhos e continuaria andando? Meus olhos nunca falharam, pelo menos até agora. Então, isso parece uma questão tola. Deus tem ao nosso corpo muitas partes, deu ao nosso corpo, então, muitas partes e muitos sentidos. Quando cada parte faz o seu trabalho, o corpo todo funciona como deve funcionar. Não verificamos os votos das partes do corpo, a fim de estabelecer a vontade da maioria. Também não ignoramos nossos sentidos em conflito, e muito menos escolhemos atentar para um só dos sentidos, ignorando os outros. Viver assim seria muito perigoso, porque, na verdade, no corpo de Cristo, cada membro é importante. Considerando, então, que a igreja é o corpo de Cristo, ela funciona melhor quando os seus líderes espirituais e seus membros compartilham o que percebem a respeito de Deus e a respeito daquilo que Deus quer que a sua igreja seja ou que a sua igreja faça. A igreja precisa ouvir o conselho de Deus por meio dos seus líderes espirituais e seus membros. E assim, então, ela pode prosseguir em plena confiança, em perfeita unidade para fazer a vontade de Deus. Quando Deus deseja revelar a sua vontade a uma igreja, ele começa falando a um ou mais indivíduos. Em virtude, então, da natureza de sua chamada e da responsabilidade que tem diante de Deus,
Geralmente, essa pessoa, o pastor ou os seus líderes, embora possa ser outro membro do corpo, o que é importante é nós testemunharmos daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando e que o corpo de Cristo precisa perceber. O corpo inteiro deve buscar a Cristo, a cabeça da igreja. Então, nessa expectativa de todos juntos, então encontrarmos a orientação daquilo que Deus tem. É Ele mesmo, o Espírito de Deus, que guia todos os membros do corpo, no sentido de compreenderem plenamente a vontade de Deus por meio da igreja e por meio também de cada dom, de cada função que Deus distribui para os seus membros no seu corpo. Que Deus abençoe você. E não esqueça, nós precisamos sim um dos outros. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.